Nós somos um ser humano que necessitamos estar em constante evolução. Eu preciso aprender o tempo todo. Então você aprende a se vitimizar, você aprende a trabalhar, você aprende a perder o controle, você aprende a voltar a buscar o controle, você aprende. E a galera tem preguiça de aprender. Nós temos, por exemplo, é muito comum o cara fazer lá o 2º grau e falar formei. Só para se livrar da necessidade de ter que estar atrás de uma mesa e ouvindo alguém para ensinar ele alguma coisa. Nós temos o hábito de correr do conhecimento. Nós adoramos o formei. E eu sempre fui um cara apaixonado pelo processo que me levaria ao diploma. Eu, no meu diploma, por exemplo, é a faculdade da vida. Como eu trabalhei muito em construção civil, e a chance que nós temos, na época, a chance de ter uma casa própria seria até surto pensar em ter uma casa própria, mas nós construímos várias mansões para muita gente. Eu não me apaixonava pela casa pronta, mas eu comecei a me apaixonar pela construção da casa. E a construção da casa é um negócio muito bonito, construir é um negócio muito bonito. Tanto que eu gosto muito, o Charles está aqui, que trabalha comigo, gosta muito, meu pai gosta muito, meus irmãos todos trabalham em obra, então nós nos apaixonamos pela construção. E a construção você tem que ter paciência, você tem que ter controle emocional, você tem que fazer cálculo, você tem que nivelar, você tem que aprumar. Não adianta você correr, não adianta você querer fazer a casa mais rápido. Hoje já até tem mecanismos que permitem você acelerar uma construção, mas tem um tempo natural das coisas acontecer. Então, se você for um cara apaixonado pelo percurso, apaixonado pelo caminho, apaixonado pela construção, você consegue desenvolver qualquer coisa, inclusive controle emocional. Porque se tiver uma lista de 5 coisas obrigatórias para se alcançar o extraordinário, certamente o controle emocional está entre essas 5. Se tiver uma lista de 3 coisas para se alcançar o extraordinário, o controle emocional está entre essas 3. Não tem como alcançar seu controle emocional. Eu posso te dar um exemplo disso quando eu vendi água na praia. Primeiro eu vou lá no futebol. A chance do Brasil ganhar uma Copa do Mundo sempre foi 1 em 24, se foram 24 seleções. A chance de errado é muito maior. A chance de um Pericão conseguir, de um Thiago Soares, de um Caju para baixo, de um Thiaguinho, é muito menor do que a chance deles dar errado. A chance de dar errado é muito maior. Só que a galera para na chance de dar errado, na primeira vez que deu errado. Então a galera não se prepara para tomar não. E não é que o cara não é bom para tocar, não é bom para jogar, não é bom para vender, mas ele não é bom para tomar não, porque não tem controle emocional. Quando eu entrei na areia de Copacabana, eu tive que desenvolver na tora o controle emocional pela necessidade novamente, porque eu tinha que pagar aluguel. Então eu não poderia me dar o luxo de ir embora se eu não vendesse 3, 4 águas só porque estava com 40 graus. Eu falei, cara, não é possível, eu devo estar com... A galera deve estar com preconceito comigo, como a gente fala na periferia, eu devo estar cagado aqui, só pode, porque ninguém vai comprar água na minha mão. Com o tempo eu comecei a falar, peraí, deixa eu fazer conta aqui. Vou começar a contar quantos nãos que eu tomo para que eu consiga vender uma água. Aí começou a oferecer água, e meu parceiro, tem água aqui. Água, e meu parceiro, não. Água, e meu parceiro, não. 2, água, não. 28, 29, água, sim. 29 águas e um sim. Vamos tentar de novo. Água, meu parceiro, não. Água, 2, 3, 4, água, 32, sim. 32 nãos e um sim. É mais ou menos 30. Vou tentar só mais um. Água. 28 nãos e um sim. Aí eu descobri a minha taxa de conversão. O músico pode fazer isso, o pedreiro pode fazer isso, o youtuber pode fazer isso. É quantos nãos que eu tenho que tomar para chegar no sim. Tem uma taxa de conversão real. Eu descobri que a minha era mais ou menos oferecer 30 águas para conseguir vender uma. Aí quando você tem essa taxa de conversão, você fala qual é o seu objetivo. O meu, por exemplo, era vender 120 garrafas d'água, que era 10 fardos de água. Tá, então se eu tomo 30, eu ofereço 30 águas para conseguir vender uma, eu tenho que multiplicar 120 por 30. Isso dá 3.600. Eu tenho que oferecer água para 3.600 pessoas. Só que a cada 30 eu tomo 29 nãos, então eu preciso multiplicar 29 por 120, que dá 3.480. Aí eu desvendei o mistério. Eu tenho que sair de casa todo dia disposto a oferecer água para 3.600 pessoas, disposto a tomar 3.480 nãos para que eu conseguisse vender 120 garrafas d'água. Quando eu desvendei a minha taxa de conversão, eu falei, cara,
Eu só vou sair da areia depois que eu oferecer água para 3.600 pessoas e tomar 3.480 não, para vender 120 garrafas de água. E aí ficou fácil para mim. Eu comecei a vender água aí, não, eu sorrindo, água aí, os outros vendedores falaram, pô, Mangueira, você pirou, cara, o pô tá falando não, e você tá sorrindo. Eu falei, cara, meu sim tá vindo aí, eu já ofereci 16 águas. Eu comecei a mentalizar aquilo e a coisa começou a dar certo. Contei pros outros vendedores, falou, e como é que é esse negócio de taxa de conversão? Eu falei, é o seguinte, cara, tem um número, tem uma lógica de venda. Venda é estratégia, tem uma lógica de quantidade de não que você vai tornar para mais ou menos o sim que você precisa receber. Então, se você insistir nesses não, você vai chegar no seu sim. Eu comecei a insistir, chegar naquilo, e os caras começaram a testar aquilo e viu que deu certo. Aí, com o tempo, eu percebi que nós éramos mais ou menos 30 vendedores na areia. Eu chamei os caras e falei, tá vendo? Por que nós tomamos 29 não e um sim? É porque tem mais de um rico aqui, nós somos 30. Seria justo com você se eu vendesse 30 água a cada 30 que eu oferecesse? Não seria, né? Então, assim, se nós somos 30, fora eu, são 29. Então, cada não que eu tomo aqui é um sim de cada um de vocês. Cada 29 não que vocês tomam é um sim de outra pessoa aqui. Aí nós começamos a entender na praia, o cara me falava não, falava, pô, meu Deus, obrigado, o Rodolfo tá vendendo, ele vai vender, e hoje ele precisa mais do que eu, e ele vendia. E aí quando ele me via vendendo, ele já não se revoltava mais, que ele sabia que tinha um sim dele, mas aquela água era minha. E aí, isso, para qualquer área isso acontece. Pro músico, pro pedreiro, pro engenheiro, pro youtuber, é assim que funciona. Você tem que entender a sua taxa de conversão, você tem que entender qual é a sua meta, você tem que fazer a conta da sua taxa de conversão vezes a sua meta, para você ter essa lógica. Eu vou oferecer a minha música para 50 produtores, vou tomar 49 nãos para que um aceite gravar minha música. Eu vou levar minha música em 50 rádios, vou tomar 49 não para que alguém da rádio, um cara aceite tocar minha música, ou ouvir no mínimo a minha música. O cara não faz isso, o cara faz essa, pô, cara, minha música é foda, não é possível. O pessoal dessas rádios aí também, esses produtores são folgados demais, minha música, eu sei que minha música é boa, cara. E o cara, beleza, cara, sua música é boa, eu também sabia que eu era um bom vendedor. Mas eu descobri que tinha uma taxa natural de conversão e tinha uma quantidade de não. E sem controle emocional, não adiantava eu ser um bom vendedor. Se eu não desvendo a técnica para vender a água, eu não vou conseguir vender a água, eu vou perder por controle emocional que eu não consegui desenvolver em mim. E o músico precisa desenvolver isso nele, porque é difícil pra caramba você atingir controle emocional no meio da música, principalmente hoje. Hoje, assim, você tem que soltar uma música na internet, a galera tem que ouvir a sua música, a galera não te segue, o cara te pede cortesia pro show, mas esse cara não te segue no Spotify, não te acompanha no Instagram, mas no dia do show ele te pede cortesia, entendeu? Ele quer tirar uma foto no camarim, mas ele não compartilha no grupo da família dele a música que você lançou, e esse cara te pede uma cortesia. E só que você, por não saber disso, você também não começa a cobrar desses caras, que você não tem controle emocional, você se revolta com esse cara, mas não fala com esse cara, porque seu controle emocional não te permite fazer isso, ou nesse caso a falta de controle emocional não te permite fazer isso. Então o músico pode ser bom, mas se ele for um músico bom sem controle emocional, ele não consegue avançar. O cantor não consegue avançar, o instrumentista não consegue avançar, o produtor não consegue avançar, o vendedor de água não consegue avançar. Nós simplesmente não conseguimos avançar pela falta de tato para lidar com a construção do controle emocional. Não tem a menor possibilidade de você conseguir avançar se você não tem controle emocional, porque você não vai estar preparado para ver a porta batendo na sua cara, e você vai achar que, pô, eu devo estar cagado aqui, só pode, cara, minha música é ruim. E na verdade não é, tem um sim caminhando em sua direção. De repente, na porta que você desistiu, a próxima seria o seu sim. Mas como você não sabe da existência de uma taxa de conversão, como você não sabe da existência do controle emocional, você se apega apenas no fator, eu sei que a minha música é boa e a galera tá de sacanagem comigo. E de repente não é isso. De repente é o seu sim que tá vindo aí, que você desistiu antes por não saber dessas paradas.